Bem, alguém tem pauta aí? Wander, fala. Tá ouvindo aí? Vamos. Tá ouvindo? Estamos. Então boa noite a todos, né? Deu uma sumida, mas estou de volta. Eu tenho 4 perguntas para fazer, certo? E a primeira delas é o seguinte: tem uma empresa que ela está paralisada já há mais de ano. E ela tinha umas... Ô, Wander, ajusta a sua imagem. Tá me vendo agora? Agora tá bom. Eu fiquei bonito? Tá bonito. Tá. Espera aí. O que acontece? Eu fiz umas perguntas para ela, referente na PGD, né? Extrair maternidade. E no fazer ela lá, eu fiz para devolução na conta da pessoa física, já que a pessoa jurídica não tem mais, já está fechada há muito tempo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar baixa nessa empresa. Eu quero saber se não vai ter problema quanto a a restituição dessa maternidade, reembolso, né? Já que eu fiz lá, tinha a opção de eu pedir na conta da pessoa do responsável, do sócio responsável, e isso eu fiz. Eu quero saber se eu posso baixar essa empresa, da prosseguimento na baixa. Alguém quer responder ao nosso colega? Alguém quer responder? Geraldo? Fala. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do colega. Ele é uma pessoa jurídica e tinha aí um crédito de auxílio maternidade. É isso, Ivan? Estou indo bem aí? Justamente. Ele baixou a empresa? Não baixei ainda. Preciso baixar. Gostaria de baixar a empresa. E o crédito está aí. Então, colega, a minha colocação é o seguinte. Uma vez você, do meu aqui entendimento, uma vez você encerrando a empresa, isso significa que ela deixou de existir, certo? Ela pode ter deixado um passivo e um ativo, em que os sócios irão responder por eles. Agora, nesse caso seu, se fosse um passivo, seria melhor. Isso aí é um ativo, é um crédito que a empresa tem, que ela já cumpriu as obrigações do governo junto ao empregado, e ela tem esse crédito. E eu penso que se você encerrando essa empresa, nunca vi nenhum caso desse, vai ser difícil você reaver esse numerário de volta. O que você tem que ver é o custo que daria a essa empresa em ela permanecer aberta em razão desse crédito. Vai fazer o comparativo. Se é vantagem ela permanecer aí ativo por causa desse crédito ou encerrar a empresa, porque eu acredito que você não vai receber esse crédito da pessoa física do sócio. Porque, na verdade, a empresa, uma vez baixada, ela deixou de existir. Não existe mais a empresa. Como aqui a gente está para discutir, é um grupo de estudo, nós temos que dar nossas ideias para você ver o nosso entendimento, inclusive você avaliar também, saber que essa dúvida sua é uma dúvida de todos, né? Aqui nós não estamos para acertar todas, nós estamos para trocar ideia com os colegas, e esse é o meu pensamento. Para você fazer isso, assim, imediatamente, não, você baixa a empresa e o sócio vai reaver esse crédito, eu nunca vi um caso desse, e eu acredito, pela experiência que eu tenho em coisas semelhantes, vai ser difícil você reaver isso. Então, é nesse entendimento, nessa propositura, que eu faço as minhas colocações. Nós não estamos aqui só para acertar, só para errar. Nós estamos aqui para discutir o nosso assunto com uma mesa redonda. Então, olha aqui, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Então, esse é meu posicionamento. Certo. Só fazer uma colocação. Mesmo lá quando você vai fazer lá vai fazer feito de conta, lá tem a opção de você optar para devolver na conta bancária, né? E tem a opção de você devolver na conta da pessoa física, do sócio responsável. Lá na PGD tem essa opção lá de você fazer.
Eu fiz, mas só que eu preciso baixar a empresa agora, né? Aí, no caso, o que eu pensei, que se eu baixar essa empresa agora, o crédito não vai ser devolvido, porque o CNPJ vai ficar baixado lá, né? Exatamente. Aí, Mesmo estando na conta, pedido na conta da pessoa física. pois é, e a Previdência, como você sabe, ela procura tudo quanto é subterfúgio e ponta para não cumprir com a obrigação dela. Aí a empresa desse desistiu, o INSS vai que aquela empresa não existe mais, que ela foi baixada, não é isso? Se você não chegar numa conclusão final, é igual aquilo que eu falei na nossa pré-eleição anterior. Agora mesmo eu acabei de passar uma mensagem para o cliente, querendo, né? Como se diz, né? Nós temos que nos valorizar profissionalmente. O cliente não quer saber disso. Nós temos que estar vigilantes. Você diz para ele, ó, não, se ninguém der a solução para você aqui, se eu estiver errado. Não conheço nenhum caso que se devolveu para a pessoa física, certo? Nós vamos aí debandar numa burocracia. Podemos encerrar a empresa, você fica consciente. Se você perdeu o numerário, você está esclarecido disso aí. Alguém vai querer responder? Vou dar um pitaco aqui. Na minha concepção, quando você faz o requerimento para baixar a empresa, mesmo que ela estivesse devendo, a pessoa física fica responsável. Assim como aí, se você for baixar a empresa, falando que esses créditos de salário de maternidade, ele vai ser recebido pela pessoa física, se, ao meu ver, concedendo abaixo, você pode continuar recebendo. Assim como se você tivesse débito na empresa, assumiria a dívida a pessoa física, certo? Não impede, né, de eu baixar a empresa, não. Mas alguém quer dar um palpite aí? Alguém mais quer dar palpite? Boa noite. Cheguei agora. Pode falar. Não, eu cheguei agora na sala de reunião. Enquanto alguém não dá palpite, eu só dando boa noite para vocês. Wander, fala. Vanildo, eu não sei nem qual que é o assunto. Vanildo vai falar, então, agora. Posso repetir a pergunta? Vanildo vai falar. Vanildo, tá certo. Boa noite a todos. Olha, se no próprio programa, quando você coloca lá reembolso, dá essa permissão de direcionar para uma pessoa física, eu entendo que não tem impedimento, porque isso aí seria um empecilho, assim, é muita sacanagem o governo fazer isso, né? Você ter um direito, mas por causa desse direito ser impedido de fechar a empresa, a liberdade sua de fechar. Se você tem esse crédito, eu creio que ele... Tanto é que no programa, se tem essa opção, eu nunca passei por um caso desse. Se lá existe essa opção de direcionar a conta para pessoa física, pode ser que você, quando estiver fazendo pedido para uma pessoa física, talvez seja isso, ou você entendeu errado. Eu nunca passei por isso, então eu não sei se tem essa opção. Assim, você faz um pedido para o CNPJ e direciona uma conta que é um CPF. Eu não sei te dizer, mas se você é bom dar uma lida na instrução normativa, porque lá diz assim, ó, nas impossibilidades de usar o programa, tem uns formulários lá próprios para você preencher e protocolar. É bom dar uma lida também na instrução normativa que trata do pedido de não perder compra. Ela trata de reembolso, restituição, pagamento indevido a maior. Então, eu tenho mais dúvida do que uma resposta para você, se pode ou não, porque eu nunca passei por isso também. Ô, Vanildo, como... Peraí, quem ia falar? Assim como eu posso baixar a empresa com dívida e o sócio assume a dívida, eu, nesse caso específico, também posso ser também o sócio, certo, está assumindo o crédito da empresa, certo, se foi concedido isso. Eu acho que pode ser, acho que nessa declaração deve ter um campo lá para esses casos, assim, em que... Ou então você faz na conta da empresa, o ideal é procurar a Receita e pedir uma orientação, não sei se no chat eles fornecem esse negócio, de dizer assim, eu posso fazer isso? Se eu informar uma conta e fechar a empresa depois, como é que eu vou receber esse dinheiro? Aqui pode. Eu creio que tem como. Tá bom. Abraão, fala. Geraldo, hoje eu fui consultado sobre uma situação dessa aí, que a empresa está paralisada e tem um débito a receber da Receita Federal. E eu estou estudando. Eu concordo com você, Geraldo. Se débito a pessoa física assume, o crédito também tem que assumir. Agora,
Eu recomendo o Vanderlei aí, dentro do programa, Vanderlei, tem lá o Ajuda. Vander, né? Lá e procurar lá no Ajuda. Amanhã eu vou dar uma olhada nisso aqui, porque o cliente me consultou hoje, quer transferir essa empresa para mim, e ele está com esse problema lá, a empresa está inativa, mas tem um valor a receber da Receita Federal um pouco elevado. Então, eu falei para ele baixar por enquanto, não. Estou fazendo um estudo nisso aí, vou olhar o Ajuda lá, para ver, dentro do programa tem um Ajuda lá, né? O Ajuda costuma resolver muita dúvida nossa. Então, é um assunto a estudar. Aí eu estou com o Everaldo aí, se os débitos a pessoa física assume, os créditos também têm direito de receber, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Então, Wander, vai para a segunda pergunta sua. A segunda é o seguinte, tem uma empresa que paralisou ela em 2018 e agora não vai ser reativada, aí teria que dar baixa. Vai ter que dar baixa na empresa. Só que ela tem um imobilizado. Precisaria, né, de vender esse imobilizado. E agora não tem como eu vender o imobilizado porque a empresa não tem o certificado e está paralisada, né? Aí, qual que seria a opção para resolver esse problema aí? Alguém quer responder para o colega? Abraão, você levantou o braço, Abraão? Abaixa o braço seu, Abraão. Levantei, Everaldo. Então tá. Ele está falando aí que tem um imobilizado para vender. Que tipo de imobilizado que é? Geladeira, fogão industrial, né? Que era um restaurante. Negócio de contra-incêndio, um punhado de coisinha. Pois é, antes o Antônio Guedes falar, você ela estava sem movimento. Você apresentava a EADCTF, todo fevereiro? Sim. Antônio Guedes, fala. Wander, boa noite para vocês. Wander, é o seguinte, se a empresa está paralisada e ela tem algum ativo, ele é um direito do sócio dos sócios, né? Então, quando você faz o distrato, você pode relacionar lá no distrato o que vai tocar como se fosse uma herança para cada um dos sócios. E aí você pode vender. Aí o que acontece? Os bens ativos ele pode ser transferido para os sócios ou ele pode vender, nesse caso. Se ele não vai emitir nota fiscal e ele é o dono, se tiver a nota de aquisição, ele pode ir na Cefaz emitir uma nota avulsa para transferir esse bem para quem comprar, para levar para o imobilizado, ou para um terceiro, para transporte, para não correr o risco da Cefaz autuar aí por transporte regular de mercadoria sem nota fiscal, né? Porque quando você faz o distrato, você diz lá o seguinte, a empresa tem os seguintes bens, os seguintes ativos, tais e tais, que serão destinados a fulano, 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 de acordo com a participação dela societária, porque nesse caso aí, se algum deles abrir mão de uma parte, você pode destinar tudo a um só, senão você tem que dividir nas partes de acordo com as cotas de capital social. Lá é a sociedade entre o marido e mulher, que antigamente podia, né? Fazer uma sociedade. Se a mulher é casada com um milhão de bens, na época abriu essa empresa lá em 95, a lei já não proibia, né? Então é 50% para cada um lá. Antes do novo Código Civil, né, ele era permitido a abertura de empresa entre cônjuges casados pela comunhão universal de bens, né? Isso. Então permitia. Agora não permite mais. Permite mais. Mas de qualquer forma, eles são os proprietários que estão lá no capital social. Um pode fazer a cessão do total para o outro, porque como é comunhão universal de bens no casamento dele, não tem nenhum problema não, ele faz o distrato. Só o seguinte, Wander, ela tinha contabilidade, ele tinha? Como é que é o negócio? Ela tem contabilidade? Contabilidade, tudo registradinho lá. Inclusive, ela está com contabilidade. Os bens estão relacionados lá no inventário. Ela está com a contabilidade, beleza. Se ela não tivesse contabilidade, aí
Se você pegasse esse bem, certo? Que o bem lá era valor maior do que o capital, aí você ia pagar ganho de capital. Mas como você tem a contabilidade, automaticamente ela está refletindo, os bens estão refletindo o seu patrimônio. O patrimônio, certo? Que tem lucros acumulados, automaticamente você pode lá pegar esse patrimônio e distribuir através dos bens dele, como que o Antônio falou. Tá certo. Alguém mais quer falar? Fala, Abraão, desliga aí, Abraão. Alguém mais quer falar? Então, foi compreendido, Wander? Sim, compreendi. A terceira pergunta depois, sua. O dia que eu for fazer lá esse desafio, se eu precisar de ajuda, eu procuro vocês, sabe? Pra me dar uma aula. Tá bom. Ai. Aí a próxima pergunta é uma pergunta simples. As duas, né? Essa pergunta até meio boa, mas sabe. Aquele carimbo que era exigido nas notas fiscais, quando chegava lá no estabelecimento, aquele ainda está da exigência ainda? Bem, que eu saiba, a lei ainda não foi superada isso, certo? Porque tudo agora é XML, né? A lei não superou, certo? Então, pelo que está na lei, que ela não foi revogada, é obrigada a colocar isso. Eu falei em 2009 ainda, né? No meu livro que eu fiz em 2009, estava falando desse carimbo, né? Então, essa lei não foi revogada. Então, pode ser que um fiscal qualquer chegue lá e vai verificar sua nota. Eu quero ver o carimbo que ele colocou. Se bem que agora, quem recepciona a nota, quem aceita, é o cliente que aceitou a nota. Quando ele aceitou, é como se ele tivesse carimbado. Mas esse artigo, que eu saiba, ele não foi revogado. Nossa, mas meu aqui não faz acesso ao site lá para fazer recebimento de nota fiscal, não. Ele mete o carimbo, que ninguém faz. Se tivesse para ir lá, é daquele que eu faço para ele. Também na época ninguém fazia também, não. Fala, Wanda. Vanildo. Seu Everaldo, isso aí é uma lei morta, ou seja, a nota fiscal, ela é eletrônica, a validade jurídica dela está lá no XML assinado e autorizado pela Cefaz. DANF, que é o que se imprime, é um documento auxiliar. Ele não é a nota fiscal. A validade jurídica do documento é o XML assinado e autorizado. Como é que eu vou carimbar um documento que é digital, que não existe fisicamente? Então, é um troço, vamos dizer assim, é uma jabuticaba aí que criou a nota eletrônica e foi lá e mudou, e não corrigiu essas coisas assim que não deveria existir dentro lá da legislação, né? Não atualizou. Concordo plenamente. Eu acho que nenhum fiscal vai criar cara com isso, não, viu? Agora, a preocupação nossa, a preocupação sua é não poderá lançar o XML, certo? Antes de eu tenho uma recepção desse XML pela empresa, certo? Antes de a entrada física da mercadoria. Pois é, acontece o seguinte, eu entendi o que o Pedro falou, mas a Cefaz libera a nota fiscal, a cópia de nota fiscal, digamos, lá em São Paulo. Provavelmente ela não vai chegar no mesmo dia, vai chegar no outro dia. Se chegar, né? E aí? Olha, cuidado, você pode ter o seguinte... Eu tenho nota fiscal aqui carimbada por 3, 4 dias depois da emissão. Não é problema. Se lançar depois, não é problema não, certo? Agora, é melhor você olhar pelo conhecimento que você recebeu. A mercadoria. Tá certo. Fala, Vanildo. É uma dica aí para todo mundo, que é bom sempre a gente entrar naquele portal SPED e também nos portais lá, principalmente da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul. Lá está hospedado um monte dessas coisas aí, CTE, MDFE. Lá tem umas coisinhas até novas, assim, o que é futuro que esse povo planeja. Vai rastrear tudo que é mercadoria, o que eles planejam é isso, emitiu a nota, a Cefaz já está em piloto aí, uns leitor de placa nessas rodovias tudo, vai rastrear a mercadoria toda, ou seja, comprou lá em São Paulo, vão rastrear por onde esse caminhão passou, transportadora, se ela emitiu conhecimento, se essa nota está vinculada a um conhecimento, se esse conhecimento está dentro do manifesto de carga. Então, ou seja, essa questão de gente aí que está escriturando nota, acho que você talvez não vai muito em cima disso, mas é errado você escriturar uma nota, porque o cara emitiu, você puxou o XML, já deu entrada aqui.
a mercadoria nem chegou, está sendo transportada, e se der problema eu não aceitar a mercadoria, então, eu sempre falo, eu não uso esses negócios de baixar a nota e dar entrada lá, sem o cliente me mandar as notas, me mande o arquivo aqui que você deu entrada, me mande o XML das notas de entrada. Eu não fico pegando arquivo lá da Cefaz, escriturando tudo que está lá, sem o cliente saber, eu não faço isso nunca. Eu vejo muitos procurando programa para baixar XML. Quem tem que fazer isso é a empresa, você tem que conferir as coisas, se está escriturado correto, a tributação, é esse tipo de coisa. Então, eu oriento sempre a entrar lá e estudar esses projetos do nota fiscal, que é tudo interligado. E tem esse novo projeto, vai rastrear tudo que é mercadoria. Daqui a uns anos, vai estar tudo rastreadinho, Secretaria da Fazenda sabe. Ó, saiu lá da empresa que fabricou, da indústria, vai acompanhar todo o trajeto para saber se a pessoa está comprando aqui em Goiás, mas está entregando lá em Minas Gerais, ou seja, tem rolo nesse negócio aí. Então, eles vão mapear tudo. Inclusive, os SPED da vida vai localizar, ele vai colocar um programa lá, olha, ele comprou mercadoria no dia tal, no fim do mês, comprou mercadoria, mas ele chegou, lançou ela, já lançou ela agora aqui, certo? Já lançou ela. Essa mercadoria, certo, eles vão determinar que essa mercadoria não entrou no fornecimento, aí eles vêm autuar, postergação do imposto. Exatamente. Mas esse problema que o Vando falou aí, que o fisco, né, Pode. Vai pegar tudo, né, na rodovia, placa, tal. Isso vai ser bom também para os clientes, porque a hora que a carga for roubada, o fisco já liga para a polícia e manda correr atrás, né? Porque só saber que então desviou para outro local, outro caminho. Beleza. Assim, né? Foi respondido, Wander? Sim. Agora a outra é o seguinte. Então 4 já. É 4 mesmo que eu falei, a última. Até assim. Acho que vai ficar pouca pergunta hoje, foi em 4, deve ganhar tempo ainda. No fechamento do inventário, da empresa do Simples Nacional, tem a obrigação de deduzir o ICMS contido nos preços das mercadorias tributadas? Olha, alguém quer responder? Alguém quer responder aí? É o seguinte, Wander, quando você coloca lá o custo de mercadoria vendida, certo? Automaticamente ele tem o ICMS contido nas compras. Então, quando coloca lá o custo de mercadoria vendida, então ele tem o ICMS contido nas compras. Esse ICMS contido nas compras, ele é tirado da onde? Do custo, certo? Se ele é tirado do custo, automaticamente no inventário você teria que ter tirado também o ICMS das suas compras. Não, eu estou perguntando porque eu venho sempre fazendo, mas eu estou achando que não havia necessidade. Já tem coisa do Simples, ela não permite crédito, não usa crédito. É muito difícil eles virem atrás disso aí, mas se você for pegar o pé da letra, porque é o seguinte, Wander, porque o Estado hoje, a única coisa que o Estado do Simples Nacional está querendo é o livro de entrada e o inventário. Só isso que ele quer, ó. Só isso, só. O inventário e o livro de entrada para o Simples Nacional. Para ele verificar o custo. Para verificar o custo. Então, é o seguinte, quando você tira o ICMS do custo, o que vai acontecer? O seu custo vai ficar menor. Então, se você não tirar, você pode, olha bem, gente, você pode entrar naquele artigo 29, inciso 9, que o lucro não pode ser superior, o custo de mercadoria não pode ser inferior a 80%. Se você tirar o ICMS do custo, automaticamente você aumenta o seu custo, certo? Entendeu? Certo. Eu venho fazendo isso, né? Nunca tirei, mas hoje eu lembrei disso mesmo, eu vou estar fechando um aqui, vou perguntar na reunião hoje se há necessidade. Então, vou continuar fazendo a dedução. Continua tirando para quando você achar o custo de mercadoria vendida,
Aí esse custo, certo, tá relativamente, não tá tão grande assim, certo? Então ele tá menor do que, ele está maior, o custo é maior de 80%. Tudo bem, então. Falou. Essa é uma coisa que eu discuti isso desde 2009, quando eu fui discutindo, certo? Inclusive, eu fui no Estado, o pessoal olhou isso aqui, então não tem nada. Olha, o artigo 29, inciso 9, parece, ele não tem nada a ver com empréstimo, não tem nada a ver com nada. É só o lucro seco. Ela é pura mercadoria seca. Inclusive, eu peguei um inventário da pessoa aqui, ó, as vendas dele foi de 900 mil e o custo dele estava 1.900.000. Tem lógico, não tem jeito, é impossível, certo? Aí eu fui lá consertar tudo de novo, certo? Aí acertei a situação dele. Aí o pessoal nem sequer ele tinha apresentado o inventário, certo? Porque é uma das obrigações, o inventário e o livro de entrada, para ele achar exatamente esse custo. Tá certo, tá certo. As minhas acabaram. Alguém pode esclarecer melhor aí? Alguém pode esclarecer melhor? Para o Wander? Tá positivo o que você falou, seu Everaldo. Tá bom. Então, é o seguinte. Quem tem pergunta? Tem uma aqui, Everaldo. Fala. Empregado doméstico. Estou querendo tirar uma dúvida aqui. Empregada doméstica, ela tem a multa de 40% de seguro-desemprego? É aquela confusão que nós discutimos aqui, né? O Vanildo pode falar melhor para nós. A empregada foi admitida quando? Já tem mais de um ano. Então é na vigência do E-Social. A partir da vigência do E-Social, que é outubro de 2015, que criou a lei lá do doméstico, a multa, aquela antiga multa que existia, está diluída dentro da guia. Você paga todo mês lá um percentual. Então não existe multa quando for fazer a rescisão. Dentro daquele valor tem um percentual que é substituir a multa por esse percentual. Então todo mês o empregador paga junto à guia lá esse percentual, para quando o empregado for demitido e ele tiver direito, vamos dizer assim, a sacar a FGTS, o empregador não tem que pagar a multa de FGTS. Quer dizer, Vanildo, que o FGTS já está incluso mensalmente um valor correspondente a 40%. Não é 40%, acho que é 1, alguma coisa. Olha a guia. Mas no final vai dar 40%. Não sei se a conta vai dar 40%, mas o empregador paga todo mês, mensalmente, um percentual a título de multa compensatória de FGTS. Eu não sei se vai dar 40%. Não, tá? Tudo bem. Bom, então tanto faz ele pedir como você mandar. E no caso, se ele pedir aqui, ele vai sacar... Aí vai olhar a questão do tipo de rescisão que dá direito a saque. Ele só vai sacar isso se ele for demitido. Se ele pedir demissão, o empregador pode até pedir esse dinheiro de volta para a Caixa. Esse percentual que ele está pagando. Uhum. Tá. E o seguro-desemprego, no caso, se for mandado embora, tem? Tem direito, é o próprio empregado que tem que solicitar, se eu não estiver enganado, 3 parcelas de um salário mínimo. Mas aí ele mesmo tem que solicitar? Não tem requerimento, o empregador doméstico não fornece requerimento de seguro-desemprego para o empregado. E ele vai ter que ir na Caixa e solicitar isso lá? Se eu não estiver enganado, é no Ministério do Trabalho, no Cine. Sim. No Cine, né? Pega os documentos da rescisão e vai lá e vai solicitar o seguro-desemprego lá, eles vão dizer para ele se ele tem direito ou não. Sim, porque tem mais de um ano. Aqueles 3 dias, no caso, se mandar embora, tem direito? Tem direito. Na proporcionalidade lá de cada um ano, 3 dias, ele tem direito. 3 dias, né? Cada um ano, 3 dias a mais de aviso. Certo. Só o ano completo, né? Sim, isso mesmo. Wander, desliga sua mãozinha, Wander. Não, tudo bem. Aí deu para esclarecer. Agora é a Nilce. Nelci. Deixa eu dar um palpite pro Joeli também, se não for mesmo pergunta. Oi, boa noite. Não, peraí, Nelci. Deixa o Antônio Wilson falar o palpite dele. Joeli. Fala, meu irmão. Joeli, é o seguinte,
O Vanildo te explicou aí, lá na guia do social, tem lá a indenização por perda de emprego. Ela é 3,2% sobre o salário que está sendo recolhido. Pago, se é salário mínimo ou salário que tiver na carteira. O empregador está recolhendo, está pagando os 8% de FGTS, mais 3,2% sobre o valor do salário lá, que está escrito lá separado, indenização por perda de emprego, que seria equivalente a 40%. Se você pegar o FGTS do mês e multiplicar por 40%, vai dar exatamente o valor dessa indenização lá. Então, ele é recolhido 40% mensalmente. Entendi. É 3,2%. Ele é 3,2%. Corresponde a 40% daqueles 8% do FGTS do mês. O empregado, se for demitido sem justa causa, ele tem direito a ir sacar o fundo de garantia, a Caixa mesmo que libera lá, e já saca também, a Caixa libera o FGTS e a multa para ele lá. Se ele pedir demissão... esse valor aqui está separado lá, do FGTS? Ele vai estar separado. Na hora que ele for buscar o extrato rescisório, se for o caso, que é só o empregador e o empregado que pega, ele vem 2 extratos. Um da multa, que é mensalmente, e o outro que é o depósito mensal. Por que ele é separado? Porque se o empregado pede demissão, o empregador vai lá e requer de volta a multa que ele já recolheu antecipada. Esse 3,2 aqui pelo tempo. Pelo tempo que corresponde a 40%, né? 40%. Tem mais de ano, né? Não, independente, né? Ele recolhe, todo mês ele recolhe 3,2%. E o empregado ele passa a ter direito ao seguro-desemprego a partir de quando ele tiver 15 meses consecutivos de trabalho. Ele não é igual nos seletistas, que ele, por exemplo, ele pode acumular período, depois ir lá sacar, não. Então, assim, você tem que ter 15 anos de trabalho, ou 15 meses de trabalho, consecutivo, com o mesmo empregador, para ter direito a 3 parcelas de um salário mínimo. Mesmo que ele ganhe mais que um salário mínimo, ele só saca até um salário mínimo. É limitado a um salário. Tá. E esse 3,2 aqui é acumulativo o valor correspondente lá do FGTS, né? Ele é todo mês. Wander, espera um pouquinho. O Wander... desliga se tem seu, Hélio. É o Wander. Vanildo, você vai falar? Não? É o Wander. Eu? Vanildo, desliga o seu microfone, Wander. Quando você for terminar, desliga a mãozinha, tá? O do Wander está interferindo lá. Aí é o seguinte, Joeli, o empregado, quando ele vai sacar o fundo de garantia, se for demitido sem justa causa, ele saca total. E ele pode, através do aplicativo do seguro-desemprego, na própria carteira, no celular dele, pode fazer o requerimento do seguro-desemprego. Desde que ele tenha 15 meses de trabalho consecutivo com o mesmo empregador. 15 meses, né? 15 meses. Ele tem que ter 15 meses de trabalho consecutivo. Para poder tirar 3 parcelas. Para poder tirar 3 parcelas. Não menos, não mais. Tudo bem. Não deu para esclarecer aqui. Certo. Respondido, Joeli? Respondido. Obrigado. Nelci, pode falar, Nelci. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu passei uma mensagem aí no chat. Uma pessoa, ele é um brasileiro que mora na Austrália e ele é um TI. Ele faz os programas para a empresa de acordo com a necessidade dela. Ele constrói sites, ele faz aplicativo para telefone, apps online para banco, e ele está querendo saber em que ramo que ele deve colocar essa empresa dele aqui no Brasil, que ele arrumou um sócio, e ele está querendo colocar no Simples Nacional, está querendo saber que ramo ele coloca para que ele pague menos imposto. Fala, Antônio Edos. Ele já quer começar com o jeitinho brasileiro, né? Mesmo estando morando fora do país. É porque ele disse assim, que lá fora ele tem uma empresa e que o imposto lá é muito alto, ele paga cerca de 45%, e ele tem alguns investimentos aqui no Brasil e ele quer continuar tendo. E ele falou assim que se ele montar essa empresa aqui no Brasil, ele precisa, na realidade,
de uma empresa aqui no Brasil faturar para o exterior, que seria para a empresa dele mesmo lá na Austrália, para que ele possa, da empresa dele, emitir uma nota fiscal para o cliente dele lá, que esse dinheiro seria uma maneira dele mandar o dinheiro dele de lá para o Brasil. Nilce, você fez Tonel, me permita, Julieta. Tá. A Nilce me falou comigo, eu não entendi até agora, certo? Olha, o cliente é dele lá. Ele vai emitir a nota pela Austrália. Ora, se ele vai emitir a nota pela Austrália, por que ele quer criar uma filial? A não ser que essa filial aqui emitisse a nota para cada cliente dele lá. Ué. Senão não vai ter, não tem sentido. Posso fazer um pouco? Everaldo, na realidade, ele precisa que emita essa nota fiscal para que ele possa enviar, vamos supor, o cliente dele, ao invés de pagar para ele na empresa dele lá, a empresa daqui fatura direto para o cliente dele, me expressei mal. Sim, e aí o cliente dele, na hora de fazer o pagamento, já faria direto aqui para o Brasil, para ele não ter mais despesa, além do que ele já tem lá dos 45%, se algum serviço que ele for prestar por lá, ele já paga 45%. Aí ele quer que, se ele precisar investir no Brasil, ele tem que pagar imposto novamente em cima dessa remessa. Para ele não ter que ficar pagando imposto nas remessas de lá para cá, para fazer de forma legal, ele quer ter a empresa aqui para fornecer o serviço para fora e quando vier o pagamento já entrar direto na conta da empresa aqui no Brasil, para ele não ter problema com relação à carga tributária. Confecção de software, é software normal. Fala, Ronan, peraí, deixa Ronan, peraí, Ronan. Eu não tinha complementado. O Antônio Eudes não tinha complementado. Tá. Então é o seguinte, porque tem um KNAI de programador... Programa de computador, né? Tá. Sob encomenda, não customizáveis e não customizáveis. Né? Então são dois KNAIs que iniciam com 62 ou 69, alguma coisa nesse sentido. Só que tem que observar o seguinte, que esses KNAIs, se forem só eles, individualmente lá, eles são chamados KNAIs ambíguos. Então, eles não podem, se for só ele, não pode ser no Simples Nacional, enquadrado no Simples Nacional. E para enquadrar, tem que ter pelo menos mais de um KNAI, porque ele tem o chamado ambíguo. Se for sozinho, ele não pode, ele só pode se for acompanhado de um outro KNAI. Aí você teria que verificar lá o KNAI de programa de computador, né, de software, porque é exatamente o que ele vai fazer. Se ele... Antônio Eudes. Sim. Precisa saber o que ele vai fazer do programa, porque eu tenho minhas firmas de programa, eu pago, certo, pelo Simples Nacional, mas ela tem o fator R, certo? Normal. Sim, mas ele não tem só, o senhor não tem só o KNAI só de programação, né? Só de programação. Porque se for só de programação, observa lá que ele é o chamado KNAI ambíguo. Não, ele existe um outro junto. Aí eu desconheço aí, ó. Pode falar aí, Everaldo? Pode. Antes de fazer a colocação aí, para dizer para os colegas e divulgar isso aí, que próximo, o Jorge está aí presente conosco, tirando as duras do Importieda, viu, colega? Fique atento, faça aí as suas anotações das duras do Importieda de pessoa física. Agora, colega, é o seguinte, pelo que eu entendi, esse seu cliente, ele está morando fora do Brasil. Isso, ele é um brasileiro residente na Austrália, com a saída definitiva já. Bom. Com a saída definitiva para a Itália, e como você colocou aí, que ele pretende colocar a empresa no Simples, se não me falha a memória, estrangeiro, que ele é considerado hoje um estrangeiro, não pode ter empresa aqui no Simples, não pode ter empresa no Brasil com o sistema tributado pelo Simples. Isso, se não me falha a memória. Ele não sendo brasileiro, que ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, residente fora do país, portanto, ele nem pode ter empresa aqui em nome dele e nem ser sócio de empresa enquadrando a mesma no Simples. Acho que está certo. Realmente parece ter um artigo lá, me parece o artigo 3º, viu? Ele é impedido de ter empresa do país nessas condições. Ou melhor,
impedir inclusive nem fora, até fora do CIP. Se a empresa for fora do CIP, ele não pode ter gestão na empresa, ele só pode ser sócio. Não, mas ele não vai ser ele que vai ser o gestor. O gestor dele é um brasileiro e que vai ficar em Goiânia tomando conta da empresa dele aqui. Certo, mas aí agora pode até ter, mas ela não poderá enquadrar no CIP, tendo sócio estrangeiro. Fábio, olha o artigo 3º para nós, Fábio. Aí, Fábio, tá aí? Eu não sei bem se é o artigo 3º, mas é vedado na lei. Olha, o artigo 3º. O que ele falou, Tonedo? Vou ver aqui. Vanildo, quer falar, Vanildo? Sobre esse assunto, Vanildo. Vanildo. Pode falar? Sobre esse assunto, Não, é sobre esse assunto mesmo. Ela vai ter que construir uma empresa. Normalmente é serviço, mas está uma barulheira aí. É o Ronan. Ronan, desliga o seu. Pode falar, Vanildo. O que eu vejo de mercado assim, desse tipo é lucro presumido, não é simples nacional. Tanto tem aí, dependendo do que a empresa vai desenvolver, o tipo de sistema, igual o Eudes falou, se é customizável ou não, é software de prateleira ou é customizável, você vai ter que dar uma verificada também a questão aí de exportação de serviços, se vai se aplicar essa situação aí, dependendo da forma que esses programas são desenvolvidos, são disponibilizados para a pessoa lá no exterior. Então, não é uma coisa simples de responder assim, não. Em relação ao sócio, ele pode ser estrangeiro, só vai ter que nomear um procurador brasileiro aqui para representar ele, vai que responder tudo perante aqui no Brasil, vai ser essa pessoa aqui brasileira, né? Ele vai ter um sócio aqui no Brasil, que vai ser o sócio administrador, ele vai entrar apenas como sócio no contrato social, é uma prestação de serviço somente online, e que a assistência que ele vai dar direta para o cliente, ela é toda remota, e o software, no caso, ele seria adquirido do Brasil para o exterior, no caso, seria uma exportação de serviço, sim. E ele não é um software de prateleira. E tem mais uma pergunta em cima disso aí. Ele quer saber também se esse tipo de empresa, ela necessita de um escritório físico, fixo, e para passar pelas inspeções brasileiras, ou se pode ser um escritório virtual. Porque esse tipo de serviço, como é só o desenvolvimento, ele pode ser prestado, creio eu, que até por home office, até na residência do próprio proprietário, porque não vai ter mercadoria circulando. Tá bom. Ô Nilson, vamos fazer o seguinte, ô Nilson. O Fábio está pesquisando lá no artigo 3º se ele tiver sócio no Brasil, ele pode ser nacional. Está pesquisando isso aí, certo? Aí vamos deixar para depois, agora mesmo nós conversamos. O Wagner, fala a sua, Wagner. Minha pergunta também, Geraldo, se tiver a possibilidade de fazer agora? Pode fazer agora, porque vamos esperar a decisão do Fábio. O Fábio já voltou. Fábio, fala. Fábio, você está mudo. Veraldo, boa noite a todos, colegas. Eu não sei se foi comentado já aí, Veraldo, da questão da gestante voltar para o trabalho. O presidente Bolsonaro sancionou hoje. Então tá bom. Sancionou agora à tarde a gestante voltar para o trabalho nas seguintes condições: ter acabado a pandemia, ter imunizado todo mundo, ou a gestante está vacinada. Ela está vacinada, pode voltar ao trabalho. Então tá. Agora eu vou terminar a pesquisa aqui. Termina a pesquisa. Então, volta para o Wagner, então. Wagner, fala. O meu é uma pergunta, que aquele assunto da doméstica cortou aquela hora, eu tinha levantado a mão, não consegui fazer a pergunta. Pode falar. A pergunta doméstica é o seguinte: parcelamento de débitos que estão na conta corrente da pessoa física lá na Receita Federal, referência doméstica. Eu não vi possibilidade de parcelamento, porque apareceu uma cliente que ela está com 15 mil de débito atualizado na Receita. Registra a carteira, não paga nada. Alguém sabe aí? Infelizmente, Wagner, ninguém sabe não, viu?
Até hoje eu não vi ninguém que tivesse esse parcelamento, não. Não há nenhuma possibilidade até agora que eu tivesse visto, não. Pois é. Então, enquanto está pesquisando lá, Ronan, quer fazer Vanildo levantou a mão. Vanildo levantou a mão. Sei, mas ele levantou a mão para outra coisa, não? Ou é pergunta, Vanildo? Não é sobre aquele assunto, não, Vanildo. Não, é sobre a doméstica, é o que o Eudes realmente falou. Eu já vi gente aí doido atrás de parcelar FGTS e parcelar contribuição previdenciária de doméstica. Não existe isso, não. É pagar para ser feliz. Eu também acho muita sacanagem parcelar isso aí. Doméstico danado. Ronan, você está levantado a mão. O que é? Fala, Ronan. Liga o microfone. Tá tentando tirar do mudo lá, que ele está com o microfone. Eu não levantei a mão, não. Levantei a mão, não. Levantou. Está levantada. Baixou. Agora baixou. Agora saiu. Bem, ô Fábio. Fábio, você não pesquisou ainda não, né? Pode falar. Geraldo. Pode falar. A questão o desenvolvimento de programa de computador sob encomenda. É o KNAI 6201501, atividade ambígua. Ele está impedido, ele é atividade concomitante, atividade impeditiva e permitida. Sim. Atividade de exercício econômico cujo KNAI seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o artigo 6º se exercer tão somente atividade permitida no Simples e a declaração de que ateste o inciso. Certo. Ou seja, tem que, caso a empresa exerça tão somente atividade permitida, poderá segregar a receita pelo anexo 3, pelo fator R ou anexo 5, né? Exatamente. Mas aí tem que ter mais do que um, mas ele tem que, por isso fala que ele tiver atividades permitidas, quer dizer, ele não pode ser sozinho. Se ele for sozinho, não pode. Com licença aí, seu Antônio. Ele falou também que ele tem interesse em colocar uma atividade, apesar dele que ele não vai mexer de imediato no ramo imobiliário, que já poderia ser, inclusive, colocado, então. Eu não concordo, não. Assim, ninguém... Olha bem, Antônio Eudes, todas as atividades de programa de computador é uma só, ué. Pois é, não, mas ele tem mais de... Ele pode ter o desenvolvimento de computador sob encomenda, pode ter de web design, por exemplo, que é outro que aí ele está incluindo outra atividade. Se for um único KNAI, que ele fala que é atividade ambígua, ele tem que ter mais atividades. Se for KNAI único, aí que ele entra nessa proibição. Na Lei Complementar 123, o artigo 3º, programa de computador, está bem claro lá na 117, na 123. É uma atividade só, não há problema nenhum, não. Agora é o seguinte, ele tem que ter o fator R, certo? Ô, Wagner, fala, Wagner. Meu é outra pergunta. Pode falar. E algum colega está acontecendo também a questão do FGTS. Se você paga o FGTS, a empresa paga lá pela, exemplo, Nubank, ele cai em... Você pode olhar lá que na hora de gerar a chave, ele cai lá para São Paulo, uma Caixa Econômica, mas São Paulo. Se o funcionário tem um PIS aqui, se for abrir lá para gerar a chave, tem que tirar duas chaves, uma para São Paulo e outra aqui para a Caixa Econômica, aqui, a normal. Todos os FGTS que estão sendo pagos pelo Nubank, por exemplo, está caindo para São Paulo. Se está acontecendo com os colegas da mesma forma. Alguém quer responder ao nosso colega? Alguém quer responder? Fala, Wander. Não. Vanildo, quer? Seu Geraldo, aí você quebrou minha perna, Vânia, né? Pois é, então tira a mãozinha daí, cara. Não, mas eu vou falar justamente disso aí para ele aí. Então tá bom, falou. O FGTS tem essa frescura de... Quando você vai, por exemplo, fazer a CFIP lá e não pergunta o município que você vai recolher, você vai gerar lá o arquivo, você tem que salvar, assinar, depois transmitir. Aí, dependendo de onde você pagar, esses bancos digitais, normalmente, eles são centralizados em uma cidade, em algum estado. Por exemplo, o Inter é em Minas Gerais.
Normalmente, quando paga-se com Inter, vai sair lá como base de Minas Gerais, lá. Então, essa questão aí é a frescura do FGTS, não tem para onde correr, não. Só a Caixa para solucionar esse problema, que tem esses negócios de base, local base lá de conta de FGTS, fica vinculado a uma base. Eu também, até hoje, não achei ninguém lá que consiga me explicar por que disso. Everaldo, você podia nos ajudar nessa questão aí com o Fábio, essa questão, porque eu mesmo tenho uma conta jurídica no meu escritório aqui, no Nubank. Eu paguei alguns FGTS pela conta, pela agência Lotec, e os que eu paguei pelo Nubank, na pessoa jurídica minha, está tudo centralizado em São Paulo. Então, a gente tem que ver, ou na Caixa, não sei, uma forma para resolver essa questão. Porque não é só eu que botei isso aqui, tem milhares e milhares de contas jurídicas nesses bancos digitais aí. Ô, Fábio, verifique para nós depois, porque você que é o nosso representante lá na Caixa, tá? Falou. Aí depois nós vamos ver aqui, o Wagner, depois ele fala para você, tá? Beleza, obrigado. O Fábio vai olhar para ele. Wander, fala. Eu quero falar para o rapaz, o Wagner aí, que fez a pergunta sobre o parcelamento do INSS. Pode falar. Empregador doméstico, né? Eu acho o seguinte, porque em 2014 eu fiz um parcelamento lá na Receita Federal de INSS de empregador doméstico. Só que eu acho o seguinte, eu não sei como funciona hoje. Mas se ele for lá, e lá tem uma menina lá hoje, quando ela fez parcelamento para mim, que ela hoje é a chefe da questão de INSS lá na Receita Federal. Ela é responsável lá, ela é chefe do departamento. Fala com ela, ela chama Luciana. Tenta falar com ela, porque, se não me engano, esse INSS tem como parcelar ele sim. Só que ela vai parcelar só a parte do INSS do empregador, só que a parte que pertence à Receita Federal, que é o INSS, né? A outra parte do FGTS, ele vai ter que procurar a Caixa Econômica, porque eu entendo que é passivo de parcelamento sim. Mas vai lá na Receita, lá, tenta falar com ela, a Luciana hoje, ela é chefe lá do departamento responsável da arrecadação do INSS. Pode tentar lá bater um papo com ela, que ela vai dar as coordenadas para ele sobre esse assunto aí. Respondeu, Wagner? Ô Nilson, enquanto o Fábio não olha lá, o Fábio está olhando, Fábio? Enquanto o Fábio não olha, vamos olhar o chat aqui. Guilherme Augusto. Boa noite, pessoal. Minha dúvida é a seguinte: relação de empresa lucro real, além de despesas e deduções dentro da lei, o que mais desconta do lucro bruto para cálculo do imposto de renda e contribuição, a fim de deduzir o imposto trimestral? Fazer o LALU, certo? E pronto, né, pai? Então, poderá existir uma coisa que é não dedutível ou dedutível, fazendo o LALU, o que der no LALU é o que tem que recolher, é a base, o LALU, que é a base para o imposto de renda e a contribuição social. Alguém mais quer responder? Alguém mais quer ajudar o colega aí, do Guilherme? Não vai ficar ali a legislação, porque pode ser tanta coisa nessa pergunta que ele fez aí, ou seja, tem que ver a realidade da empresa e a legislação aplicável à atividade da empresa, o que pode ser deduzido, o que pode impactar nisso. É uma pergunta muito vaga. Pois é, se ele faz o LALU que vai determinar o lucro real dele aí. Sim, mas ele está perguntando que pode diminuir. Como é que a gente vai saber? Aí tem que ver a realidade dos fatos da empresa. Ele fez o LALU, então as outras, a despesa, olha bem, quando se fala o LALU, vai se colocar a despesa não dedutível e a despesa dedutível, certo? Fazendo isso, ele vai definir que aquelas despesas são dedutíveis. E se não for, ele vai colocar no LALU as despesas não dedutíveis, certo? O LALU que vai determinar. Agora, ele vai verificar, certo? Se a despesa pode ser dedutiva ou não. Aí é impossível, né? Tem que fazer as adições e as exclusões, né, para apurar lá, porque senão não tem como. E aí só ele vai saber definir direitinho o que ele tem em mãos lá, né? Exatamente.
Aí ele tem aqui, ó, Guilherme Augusto. Tenho outras dúvidas em relação ao 0,2% do Senai. Meu cliente é pessoa física e ele vende para pessoa física e pessoa jurídica. E o 0,2% de cálculo é em cima do faturamento. Ou pessoa física ou ambos. Onde eu calculo o essencial ou uma guia avulso no SAL. Alguém quer responder para ele? Traduz, eu não entendi nada. Também não entendi nada. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, olha bem. Também não. Esse caso específico, certo? Quando ele vai recolher, ele tem que escolher se ele vai recolher pela folha de pagamento ou vai recolher pelo faturamento, certo? Um dos dois ele tem que fazer. Pelo faturamento não pode ser pessoa física, só pode ser por jurídica. Não é isso, Abrão? Ou estou errado? Fala, Abrão. Isso mesmo, eu tenho que definir, né, Everaldo? Se é para folha, se é para faturamento. E essa definição tem que ser feita em janeiro, né? Entendeu? E aí, dependendo do que ele coloca lá, é o seguinte, o Senai, parece que ele falou isso. Isso aí é Senar, não é Senai. É Senar. Então o Senar, ele incide também na folha e no faturamento, né? Tranquilo. Guilherme, pela folha, ele recolhe pela folha. Então, incide pela folha também. Mesmo recolhendo pela folha, ele tem que pagar o Senar? Tem. Ó, tem sim, tem que pagar. Está respondido, Guilherme. O nosso programa aí faz direitinho lá. Se ele usa o nosso programa, é só informar correto, calcula tudo certinho lá. Fábio, fala, Fábio. Peraí, ô, Fábio. O Vanildo. Fábio, você está mudo. Peraí aqui, Fábio. O Vanildo, quer responder alguma coisa? Eu acho que eu consegui compreender aí a dúvida dele. Ele está perguntando, é produtor rural que ele está falando, não é isso? Senar? Se for o caso, pessoa física, o Senar está fora lá do E-Social. Se ele optar pela folha, ele tem que pagar uma GPS quando ele comercializar. Mesmo que ele fez opção pela folha, se for pessoa física. Agora, se ele fez opção por comercialização, aí é diferente. Pessoa jurídica já pode recolher esse Senar, inclusive quando ele faz a opção pela folha, ele pode recolher, porque tem um código específico para ele. Foi pela folha. Recolher junto com a folha, não precisa fazer uma GPS avulsa. Já no caso de pessoa física, tem que fazer essa GPS avulsa se ele fez opção pela folha. Fábio, fala, Fábio. Liga o microfone, Fábio. Fábio, você está mudo. Quanto ao questionamento lá de criar empresa de elaboração de programa de computador, havia a previsão lá na anexo 7 da resolução 140, como o doutor Eudes falou aí, de que ele seria por encomenda, né? Seria concomitante. Mas eles riscaram lá o anexo, colocaram mais embaixo, que não tem mais essa previsão de concomitância para software de computador por encomenda. Então, lá no artigo 25 da resolução 140, na linha D lá, fala que ele pode ser no simples e que vai estar no fator R, né? A questão lá do fator R, se for abaixo de 0,28, vai para o anexo 5. Agora, o que eu acredito que ele não vai ter folha suficiente para ficar no anexo 3. E ficando no anexo 5, eu acredito que o presumido é bem melhor. Ele tem que fazer um planejamento aí tributário para analisar. Agora, esse negócio de estar com a empresa nos Estados Unidos e mandando faturar daqui para lá, tem que ver as consequências de crime tributário lá dentro dos Estados Unidos. Se eles entenderem que isso aí é fraude, Austrália. Ele não volta na Austrália. Se for uma legislação rigorosa igual a dos Estados Unidos, ele não volta mais para o Brasil, não, fica por lá. Uma observação só. Né? Ô, Fábio, só uma pergunta.
ele sendo sócio, não tem impedimento nenhum na 123, não? No artigo 17 aqui fala. Deixa eu dar uma olhada no artigo 17. Lá é questão de sócio, mas ele pode constituir, ele está como definitivo para os Estados Unidos? Está definitivo para a Austrália. Ele está definitivo para lá? Ele não é brasileiro mais. Ele continua brasileiro, ele só... Então... Ele tem CPF, tem tudo aqui no Brasil. Pois é, mas o domicílio dele não é no Brasil, mas ele no outro país. O domicílio agora. Tá, vou dar uma olhada aqui no artigo 17. Não é artigo 3º, não, Fábio? Não, essa questão acho que é artigo 117. Aqui, ó. Geraldo, no caso dela aí, ele não tem dupla nacionalidade, não? Se tiver, muda. É dupla nacionalidade, ele não deixou de ser brasileiro. Pois é, então aí muda tudo. A qualquer momento ele pode voltar para o Brasil, é só ele fazer novamente o comunicado que ele retornou para o Brasil. Geraldo, deixa eu só falar para ela aqui, mas ela disse aí o seguinte, que ele está fora do Brasil, mais de ano, então ele é estrangeiro. Geraldo, aqui no artigo 17, fala o seguinte, né? Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, AME e APP. Inciso 2º, que tenha sócio domiciliado no exterior. Pronto. Dona Nilson, matou. É domicílio, viu, Nilson? Tá certo. Artigo 17 da 123. Artigo 17, inciso 2º. Então, se ele é domiciliado no outro país, não pode ser do Simples Nacional. PT, saudação, né? PT, saudação. Obrigada, boa noite. Fala, Vanildo. Seu Veraldo, o que eu vejo de mercado dessas empresas é lucro presumido, tanto é que elas têm, muitos em município tem aquele negócio de parque tecnológico, tem uma série de benefícios, acho que tem benefício federal também para essas empresas aí, tem uns benefícios federais. O que eu vejo de mercado é lucro presumido, as empresas que eu conheço, tudo é lucro presumido. Eu não vejo empresa desse tipo em Simples Nacional, é lucro presumido. Mas é o caso, Vanildo, ele queria dar um jeitinho, certo? Se bem que ele está pagando 40% de imposto lá, né? Ele optando pelo Simples Nacional, pelo presumido, ele vai pagar 32%, né, minha amiga? Ele ganha 8% ainda, viu? Eu vou ver com ele se compensa. E outra dúvida também, Everaldo, caso ele concorde com o presumido. Com relação à emissão da nota fiscal daqui para o exterior, ela não teria que passar por um processo de importação? Ela não teria que ter tradução? Nada. Só fazer o 729, né? 7949? 7949. Lá na lei seria outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada, né? Exatamente. Lá na Lei Complementar 116, acho que é o artigo 1º lá, fala, o serviço vai iniciar lá no exterior, né? Não, vai ser feito aqui. Vai ser feito aqui, tudo aqui. Everaldo, inclusive o ISSN é 2%, né? Para essas empresas. É o presumido, né? Lucro presumido é 2% o ISSN. Olha, eu na cabeça não sei não, meu amigo. Realmente não sei. João Divino. Realmente sim, o João Divino, me parece que em Goiânia é 2%, certo? Mas depende do local onde que ele estabelece. Exatamente. Só porque, por exemplo, eles falam naquele parque, só porque não tem o parque tecnológico ainda, né? Então, por enquanto, está valendo todo em qualquer local. E falando em local, esse local, ele poderia ser um escritório virtual? Não, local físico. Ok. Ele tem que ter um empregado lá para fazer o serviço, né? Agora é o seguinte, na realidade, ô Nilson, ele está fazendo a programação lá na Austrália.
ele não está aqui fisicamente fazendo isso. Agora, essa pessoa que está aqui, ele é um programador? Eu não sei se ele entende a fundo. Eu acho que ele é que vai praticamente ser o cabeça. Ele vai ser teste de ferro, né? É, mais ou menos. Fala, Antônio Eudes. Eu só queria comentar aí a respeito do ISS, porque, primeiro, antes de criar o parque tecnológico, tem que fazer adesão ao Goiânia Digital e entrar com pedido na prefeitura para conceder o ISS para 2%. Aí fala o seguinte, que a partir da criação do parque tecnológico, aí as empresas que, se não tiver sediada no parque tecnológico, não teriam direito. E esse parque tecnológico seria criado a partir do momento da promulgação do plano diretor. E o plano diretor foi promulgado anteontem, alguma coisa assim, saiu o decreto, mas ainda o parque tecnológico, pelo que eu saiba, ainda não foi criado. Aí ela tem que fazer adesão ao Goiânia Digital, mas ele exige também a contrapartida de criação de emprego, um investimento em alguma área social, assim, para ter benefício. Por isso que tem o fator R, né? Aí nesse caso aí, aí é o seguinte, isso foi falado no Presumir. Agora, quando era Simples Nacional, era 5% direto do ISS, independentemente que aí ele não tem o direito ao benefício, porque você não pode ter dois benefícios, né? Aí aplica o fator R. Fábio, fala. Bem, se for considerar esse serviço como exportação de serviços, feito aqui indo para lá, for considerado exportação, a Lei Complementar 116, ela fala que é isento do ISS. Se considerar como exportação, não vai pagar nem o ISS. Está lá no inciso 1º da 116. Nilson, olha bem isso aí, Nilson, porque é meio perigoso, certo? Porque na 116, tem várias situações. Cuidado, que na realidade ele tá fazendo aqui no Brasil, mas eu pergunto, ele tem outras rendas lá na Austrália? Ele tem. Fala, Vanildo. Severaldo, esse negócio aí, quanto mais mexe, mais assim fica estranho, né? Eu recomendo para ela, se eu não estiver enganado, é no CRC do Rio de Janeiro ou no CRC, o SESCOM, do Rio Grande do Sul. O SRC e o SESCOM tem um material que fala especificamente sobre exportação de serviço. Lá dá o passo a passo, o que incide, o que não incide, o que tem que fazer, você tem que fazer cadastro em algum lugar. Tá? Então, eu recomendo você pesquisar no Google, algum conselho, é o Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, ou SESCOM, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado. Mas se você pesquisar no Google, tem um materialzinho de algum desses órgãos que detalha isso passo a passo, como é que funciona a exportação de serviço, explica a lei complementar 116, tá? Mas esse negócio aí, assim, quanto mais mexe nisso aí, mais estuda, porque eu entendo que software é um negócio complicado dizer assim, eu preciso ter uma pessoa aqui. Necessariamente eu não preciso. Eu posso ter um programador aqui no Brasil, um programador nos Estados Unidos, um programador em qualquer lugar do mundo. Eles não precisam nem estar fisicamente um perto do outro, porque tudo hoje em dia pode se desenvolver por meio de programas aí que é tudo interligado. O que eles precisam falar é a mesma língua lá, normalmente inglês, e saber a programação. Essa parte de estar tudo aqui em Goiânia, é bastante até complicado de usar esses termos para fins de desenvolvimento de sistema, viu? Mas, pelo menos, Nilson, ficou decidido que ele não pode ser do simples, PT saudação, né? Mas, de qualquer maneira, ô Vaga, você quer fazer pergunta ou o que é? Geraldo, ele pode ser no simples. Pode, mas não pode não, Fábio. Pode, só não é viável. Ô, Fábio, ele tem sócio nos... O cara é domiciliado lá, tá certo, não pode não. Né? Realmente. Wagner, quer fazer pergunta ou o que é? Complementar a colega aí, eu não vejo nenhuma restrição com relação ao endereço fiscal, ela contratar um endereço fiscal que ganha uma caixa postal só para recepcionar as correspondências e não trabalhar via remoto mesmo, né?
Então, ela pode ter um endereço fiscal aqui, com custo mínimo, em vez de abrir um escritório e tal, paga R$100 de endereço fiscal e está resolvido o problema dela, com todos os alvarás já. Abrão, fala. Geraldo, o Código Tributário Municipal fala muito bem sobre isso aí. É só olhar o Código Tributário Municipal de Goiânia. Agora, isso aí é uma questão estranha, porque o Código Tributário Municipal fala o seguinte, que o ISS é devido aonde presta o serviço. E pelo que estou entendendo, ele vai prestar o serviço lá na Austrália, que ele mora lá. Ele é o programador, ele faz tudo, ou ele vai ter funcionário programador que vai fazer isso aqui? Se ele fizer lá na Austrália, o serviço é devido lá na Austrália. A nossa legislação é bem clara nisso aí. Descobri, Nilson, ele tosa ele todinho, viu? Você de ver se ele está fazendo programação lá ou se a programação é feita aqui. Fábio, fala. Não, o doutor Abraão falou aí o que eu falei ainda agora. Ia ressaltar novamente. O fisco, não só do Brasil, como ainda mais desses países desenvolvidos, ele já tem a trava para isso aí, porque seria uma moleza eu abrir uma empresa lá, mas aqui na Holanda imposto é caro. Eu vou tributar lá pelo Brasil. Eles têm mecanismo para pegar isso aí, tem que ter muito cuidado. Porque se ele está prestando lá, como o doutor Abraão falou, se ele está prestando serviço lá só para tirar a nota aqui, o fisco lá não vai engolir isso aí fácil, não. E é crime tributário, é problema. Tem que ver o mecanismo direitinho. Principalmente é um país sério, né, professor? Na Austrália é da cadeia mesmo, viu, Nilson? Uhum. Não, eu não estou com interesse nenhum em pegar essa empresa dele, tanto que eu falei para ele que ele procurasse na internet contato com a Contabilizei, já que eles fazem esse serviço para o Brasil inteiro, que talvez eles tivessem até mais bagagem para fazer esse tipo de serviço para ele. E, doutor? Sim. Lá no artigo 58 do Código Tributário da Holanda fala que eles prendem até a contadora também. Manda buscar. Pois é, mas acontece que... Tô brincando. Eu não conferi, não, mas eu também não aceitei esse serviço e falei para ele, sugeri que ele procurasse o site da Contabilizei, que é uma empresa que presta serviço de contabilidade a nível nacional aqui para nós. Então, assim, eu não tenho interesse em pegar essa empresa. Ele, como amigo meu, ele me pediu, eu falei, olha, tem o sindicato que eu posso dar uma sondada, perguntar para ver como é que funciona, mas eu, particularmente, indico que você procure essa empresa, que ela já faz serviço para qualquer parte do Brasil. Então, assim, talvez eles tenham bagagem para fazer para o exterior também. Beleza. Então, tá respondido, de qualquer forma, agradeço a participação de todos aí, a opinião, ela é sempre válida, inclusive o que você citou aí, o Fabiano, que a questão da punição, o contador, ele não pode pôr em risco o diploma dele, por causa de pouquíssimos reais, por sinal, né? A gente nem vai estar recebendo na moeda estrangeira, quem vai estar ganhando mais vai ser ele. Então, assim, eu particularmente não ponho o meu nome em risco por causa, nem por muita coisa, muito menos por pouca coisa. Certinho. Beleza, pessoal. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Carlos Pereira. Oi, pá. Boa noite, pessoal. Eu estava ouvindo aí o povo que gosta do exterior, né? É o seguinte, aconteceu um fato inusitado, uma pessoa foi na prefeitura e tirou várias notas no ano de 2021, dá mais de 40 mil reais. Ele conseguiu tirar nota como autônomo, não entendi isso. E a inscrição, no lugar da inscrição lá, colocou o CPF dele. Agora ele quer usar essas notas para declarar renda. Ele pode fazer isso? Imposto de renda? Vai pagar imposto, né? Tem que pagar INSS, ISS desse trem, não pagou nada. Então, esquisito. Alguém já aconteceu isso aí? Alguém? Fala, Abrão. Ô, Carlos, localiza você aí, Carlos. Hã? Se localize aí. Isso. Sim. Aí, ó. Hã? Ele prestou serviço por determinado para a Prefeitura de Goiânia emitiu as notas. Emitiu as notas para ele. Então,
As prefeituras do interior fazem muito isso aí. A pessoa chega lá e emite a nota de prestador de serviço. É um autônomo, né? É tributário, pode declarar sem problema. E tem ISS lá, ninguém pagou nada e foi. Carmelhão. E agora ele quer usar essa renda para fazer o imposto de renda. Pode, o imposto de renda ele teve um rendimento, recebeu, passou na conta bancária, ele não pode não, ele deve declarar, né? Agora eu pergunto, Carlos. E agora? Eu pergunto, Carlos. Esse serviço foi prestado para pessoa física ou jurídica? Jurídica. Então, reteu o imposto. A empresa vai ter que recolher como autônomo normal, viu? Vai. Então, o povo é doido. No caso, ele não reteve nada até agora, né? Não reteve, não pagou nada, e agora quer usar essa renda para imposto de renda. Falei, pode usar, mas você vai ter que pagar, não. O imposto de renda eu pago. Agora, e o ISS e o INSS? A empresa para quem ele prestou serviço vai assumir essa responsabilidade. Se ela não assumiu, ele que prestou serviço vai assumir. Alguém tem que pagar, né? Tanto o INSS quanto o ISSQN, correto? Exatamente. Então tá certo. Essa era a minha pergunta e a dúvida, que eu nunca vi um caso desse. A prefeitura tira nota para autônomo. Fala, Antônio. Doido. Carlinhos, o ISS, com certeza o ISS ele pagou. A prefeitura não libera a nota fiscal avulsa sem primeiro você recolher o ISS. Realmente. Você vai lá, cadastra, ela gera a nota, fica em stand-by, te emite a guia, você vai lá, paga, volta com o comprovante e ela te libera a nota em mãos. Então ela não sai de lá de graça, não. Agora, o INSS e o Carnê-Leão ele tem que ter sido recolhido pela empresa. Ou então, pela empresa que ele emitiu a nota, ela teria que ter retido já o imposto de renda na fonte, o INSS, os 11%, até o limite dela lá, e fazer o recolhimento. Se ele não fez, ele teria que ter recolhido o INSS dele, como autônomo, e recolher o Carnê-Leão. O que vai acontecer? A partir do momento que declarar agora, que vai jogar as notas fiscais, corre o risco da Receita vir e autuá-lo, cobrando o INSS e o imposto de renda, o juro pelo atraso no recolhimento, que como ele vai recolher lá no final, o que seria devido no mês, ela vem lá e autua, cobra só a diferença de multa e juros sobre esse atraso. E outra coisa, as empresas, para aquele prestou serviço, colocou na lista? Sei lá, acho que não. Com certeza não, né? Se ela não reteve, né? Se ela não reteve, ele não vai ter jogar na DIRF, não. Acho que não vai. Mas aí, quando ele apresentar a declaração de imposto de renda, vão conferir com a DIRF emitida para aquele prestou serviço, certo? Aí vai dar zebra, né? Acho que vai. E como vai dar zebra? Porque ele não recolheu nada. Falei, rapaz, mas não, o povo disse que não precisava de paga para... Não é assim, não. Mas eu posso usar essa renda para o imposto de renda? Pode, mas você paga. Não, imposto de renda eu pago. Falei, então, tudo bem, vamos ver. Não, beleza. Então. Vanildo, fala. Valeu. Eu acho que o principal culpado disso aí é a prefeitura, que cria essas coisas de nota avulsa, e depois os outros que se virem para o restante, aí, se é os tributos federais, ela quer saber lá da parte dela, igual o Eudes falou, você pode até criar um login, vai lá, faz o cadastro, eles te dão um login, usuário e senha, você entra lá, preenche a nota fica parada lá, travada. Só disponibiliza para impressão depois que você paga a guiazinha do ISS. Antes disso, a nota não existe. Tá? Aí, quem pegou essa nota, se for empresa, pelo amor de Deus, aí deu uma barrigada bem grande, que ele tinha que tratar essa pessoa como uma pessoa física, esquecer que negócio de nota fiscal, que ela é um autônomo, reter dele, aplicar a tabela progressiva do imposto de renda, pessoa física, e retenção de INSS. Mas não aplicou nada, não fez nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? No chat não tem mais nada. Eu tenho uma pergunta, seu Verão. Fala, então. Eu queria saber dos colegas, se tem algum colega que está assim, passando por esse tipo de situação, o que está fazendo na prática, orientando os clientes? Porque é o seguinte, saiu essa lei complementar 190 aí esse ano, né? Regulamentando esse DIFAL para consumidor final. Venda, principalmente quem vende online e tem que entregar para consumidor final em outro estado. Aí os estados aí já tem estado barrando, cobrando o DIFAL
que a GNRE, junto com a nota fiscal, cobrando o DIFAL, mas a lei complementar foi publicada esse ano. E segundo lá diz na própria lei complementar, lei, que no caso de tributo, ela só vale no exercício seguinte, e tem o caso lá dos 90 dias, tem que olhar essas duas coisas. O Estado aí que não está nem interessado nisso, ele disse que a lei só veio regulamentar, e como ele já tem legislação que cobra isso, como assim que a lei entrou em vigor, o Estado já pode começar a cobrar. Aí está uma brigaiada, aí já voltou até para o Supremo de novo esse negócio. Eu queria saber se tem algum colega aí, assim, que já está passando por uma situação dessa, o que está orientando para os clientes? Alguém quer responder para o nosso colega? Alguém quer responder? Então, Vanildo, na prática, desculpa, posso falar? Na prática, aí, realmente, eu não vi agora a aplicação dessa lei complementar, porque eu tenho pouco cliente que vende para fora nesse sentido aí. Mas meus clientes que vendem para fora, que é inclusive com inscrição estadual de produtor rural, que o que mais que eu tenho aqui, o estado do Tocantins e Mato Grosso já cobrava o DIFAL. Eles já não consideravam lá que o contribuinte, se não tivesse escrituração regular, o fazendeiro, ele já considerava ele como não contribuinte, já cobrava o DIFAL na hora, lá, ou na passagem da barreira, ou lá na hora que fazia descarga pela transportadora. Eles vão lá, todo dia vão lá no coisa da transportadora e fazem o levantamento do que tem lá com recolhimento, ou não, e já calcula a multa. Então, assim, na prática, eu estava falando assim, da lei complementar não, mas o que eu tenho visto já desde uns 2 anos atrás aí, Tocantins e Mato Grosso, não perdoa mesmo. Bem, alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Abrão. Liga o microfone, Abrão. Tá mudo, Abrão. Saber dos colegas, com relação à impressão dos livros fiscais, estão imprimindo, está guardando aí arquivo, porque a legislação não mudou, né? E eu não estou querendo imprimir livro fiscal mais, não. E nem precisa, você só precisa da Simples Nacional, o livro de entrada e inventário. Só. Os outros é expede. Eu sei, mas as empresas do Simples Nacional, nesse caso, eu não estou querendo imprimir mais, eu estou querendo guardar em arquivo, né? Só faz aquela... Olha, faz o registro. Eu estou imprimindo e encadernando, viu? Ele fala que tem que ser encadernado. A legislação não mudou, né? Não. Eu estou imprimindo, encadernando e autentico no escritório e grampei o termo de autenticação lá na capa do livro. Exatamente. Não, isso aí é o normal, né? Mas eu estou com vontade de ver se muda isso aí. Meio na marra. Só depois da lei, viu? Se você não fizer, meu amigo, poderá haver multa. Olha bem, se você não imprimir um livro desse, não autenticar um livro desse, a multa é estrondosa, certo? Não, o livro fica autenticado. Você faz a autenticação do termo de entrada, de tudo. Você apenas não imprime. Você imprime ele e bota ele aí em arquivo digital, né? Quando precisar, você imprime. Abrão, mas se o se o fiscal pedir o livro e ele não tiver encadernado na hora, ele fala que o livro foi violado. Porque além dele ser na hora da prensa ali, eles amarram ele também, é tipo costurado, né? Então, eu não arriscaria, não. Sei. Vamos ver, né? Rosa, pode falar. Everaldo, você está mudo. Everaldo está mudo. Pode falar, Rosa. Rosa, você também está muda. Liga seu microfone, por favor. Isso, acho que ligou agora. Ligou? Isso. Eu estava tentando, eu não estava ligando. A respeito desse assunto dos livros aí, que o Abrão acabou de falar, eu cheguei a falar na Cefaz a respeito disso, por causa também que livro grande demais, e ele falou que não aconselha fazer isso, que tem que ser encadernado. Essa lei não mudou.
que esses livros aí que o Everaldo falou tem que ser autenticado e encadernado. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Quem é as empresas do Simples Nacional ou aquelas inativas? Como é que a RAIS esse ano está obrigatório ainda? Quem pode responder para o colega? Acho que tem que apresentar a RAIS negativa, né? Negativa e as que têm funcionário, empresa do Simples Nacional? Porque eu tentei baixar o programa e o programa não baixa, não está liberado, só me dá do ano passado. E o prazo, pelo que eu vi... Me parece que vão adiar isso aí. Fábio, fala. Bem, com relação à RAIS, tem uma portaria que fala que as empresas que já têm 1 ano fazendo o E-Social não tem que entregar. Agora, no caso das empresas do Simples, que começaram no meio do ano passado, né? Então, eu entendo que vão ter que entregar a RAIS. Agora, portaria, não vi nenhuma ainda saindo para esse ano. Nesse sentido que o Fábio fala. Então, as empresas do Simples Nacional, todas elas faz mais de 1 ano que tem que apresentar o social. Então, automaticamente, essas empresas aqui do Simples Nacional, que apresentou o E-Social e é obrigado a apresentar, não precisa fazer a RAIS. Mas não tem 1 ano... Everaldo, mas não tem 1 ano, a gente começou no meio do ano. Tem que fazer a RAIS. Essa firma começou no meio do ano? Do Simples. Foi, do Simples. Não, mas o Simples Nacional... fala. As empresas do Simples, porque a RAIS só é substituída a partir do momento que eu fecho a folha o ano inteiro no E-Social. Quando começou a enviar a folha, os eventos de folha? Foi em maio. Tem que ser 1 ano completo. Ou seja, só vai substituir RAIS o ano que vem, que não vai existir. Porque a partir de janeiro desse ano, a gente já está fechando tudo pelo E-Social. Ano passado começou... Eu equivoquei. Então tem que fazer RAIS, não saiu ainda nada, nem programa, nem portaria, e no caso da RAIS negativa, você faz diretamente lá pelo portal da RAIS. Mas não está liberado também. Eu tentei fazer, não está liberado. Eu queria saber se realmente alguém tinha conseguido ou não está liberado, então. Olha, eu não posso afirmar porque eu nem tentei, não acessei lá esse negócio de RAIS, porque está muito cedo, né? É normal, preocupar mais lá para o final do mês com RAIS, porque eu acho que o governo vai dar até um prazo maior disso aí, porque RAIS ainda está. Eu vejo que está muita gente com problema de RAIS de 2019, 2020, 2021, empresas de grupo 2. Tá uma bagunça que só que o governo até prorrogou, deu até setembro, acho que do ano passado, para as empresas enviar tudo que estava em atraso para ele conseguir reprocessar isso e conseguir pagar o abono para os empregados, porque o governo fica cobrando as coisas, mas na hora de processar isso, o sistema do governo parece que dá a entender que não está pronto para poder receber isso e cumprir os direitos dos empregados. Sim. Respondeu, então tá, Rosa? bora sair. Obrigada, respondeu sim. Obrigada. Alguém mais quer conversar? Alguém mais quer conversar? Alguém mais quer fazer pergunta? Então, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, com o Jorge... Jorge o quê? Martins. Jorge Francisco Martins. Isso. Boa noite a todos, senhor com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Terça-feira vai estar um monte de gente. O povo só vem para essas coisas. Hoje eu pensei que ia estar pouca gente, deu 30 e tantos. Deu quase 40 pessoas. De entrar e sair, deu quase 40. Eu falo para o pessoal, às vezes pergunta lá no grupo, eu falo, por que você não pergunta lá no grupo de estudo? Não aparece, a pessoa não pergunta, esses treinos. Na próxima reunião ou não? Tranquilo. Everaldo, deixa eu perguntar para o senhor, por que aqui no grupo, o senhor que já está aí desde o começo, por que eu notei uma coisa, o que a gente menos discute, ou praticamente não discute aqui, é contabilidade. Por quê? Não discute porque o pessoal não gosta de contabilidade. É um absurdo, né? Eu não me recordo de pergunta de contabilidade. Como é que eu contabilizo tal coisa? Como é que Se eu for falar em contabilidade, o pessoal vira as costas. Vanildo, olha só o que eu quero para você. Olha, mais de 70% não está fazendo nada. Só faz o livro fiscal e pronto.
Eu só vejo pergunta relacionada à área trabalhista e tributária. Contabilidade eu não estou sabendo fazer nada. Eu vou fazer não. Aí eu falei aqui, certo, sobre o livro contábil, certo? Para apresentar o ECD, foi um desacudo aqui, ó. Não quero fazer, não. Ninguém quer fazer, não. Mas, rapaz, por que você não apresenta o ECD? É muito mais fácil, certo? Eu prefiro apresentar na junta, certo? Está apresentando coisa nenhuma. Severaldo, às vezes eu prefiro pegar um cliente que é obrigado a, tipo assim, ele tem um órgão lá, regulador, que ele é obrigado a fazer lucro real. Eu prefiro, às vezes, uma empresa dessa do que eu pegar uma empresa do Simples. É muita bagunça, né? Para fazer contabilidade, tem empresas aí que é praticamente impossível. Ou você fecha o olho para aquilo, ou você entrega e não faz, porque é difícil, viu? Realmente, está difícil. Mas, de qualquer maneira, até terça-feira, Vanildo. Então tá, boa noite para todo mundo.